Tudo bom, pessoal? Olha só. Agora vamos calcular um filtro snubber, tá? Então, como que funciona? Vamos para a vinheta e logo após vamos ao que interessa. Daí o que acontece aqui, pessoal? Eu tenho 12 volts numa fonte de tensão aqui. Vamos dizer que eu esteja utilizando o meu multímetro analógico na fonte de 12 volts dele, tá? Multímetro analógico, como nós vimos, ele é uma fonte de tensão contínua, né? Porque ele tem uma bateria de 9 volts e duas pilhas de 1.5 volts, cada uma em série, tá? E aí o que acontece, ó, pessoal? Eu tenho um resistor aqui no meu circuito, certo? E logo à frente eu tenho um indutor. O indutor a gente sabe que ele é reativo, né? De 10 mA. Tem um resistor de 10 ohms. E o indutor de 10 mA. E eu tenho um transistor MOSFET aqui, pessoal, tá? Transistor MOSFET NPN. Tá? Por um potencial maior no gate, ele vai conduzir, ó. Aqui é onde eu vou receber os pulsos. Aqui eu estou recebendo um pulso positivo, tá, pessoal? Para ele poder conduzir. O que acontece? Eu tenho o dreno, o gate e o source. O dreno é a carga, o source é a fonte e o gate é onde eu faço o chaveamento. Ó. Ele funciona como se fosse um capacitor, esse MOSFET, né? Por efeito de campo, né, pessoal? Ele não entra em contato aqui, ó. Então tem efeito de campo, ele vai conduzir. E daí o que acontece, pessoal? Como que funciona o filtro snubber? Eu vou ter um capacitor aqui, ó. E logo após eu vou ter um resistor. Tá, tá indo para o terra. Então, vamos supor que esse meu MOSFET ele suporte até 120 volts. Pessoal, no momento do liga e desliga aqui, ó, que é muito rápido, a gente sabe quando ficar uma chave aberta aqui, ó. O meu indutor, a tendência dele é trazer uma carga muito alta sobre o MOSFET. Um pico de tensão, né? Chegar um pico de tensão aqui que vai ocasionar o quê? Uma ruptura. Uma ruptura onde? No transistor, pessoal. Entendeu? Vai gerar uma ruptura no transistor. E daí o que acontece? Para nós podermos evitar isso, nós utilizamos um filtro snubber. Por quê? Porque vai causar uma ruptura, pessoal. A tensão é muito alta. A gente sabe que o indutor, ele adianta a tensão, né? Ele é o contrário do capacitor, ele adianta a tensão e atrasa a corrente, né? O indutor trabalha assim, pessoal. Ele sempre vai adiantar a tensão e atrasar a corrente. E durante o chaveamento aqui, ó, quando é desligado o transistor, que é muito rápido, a gente sabe que é fração de segundos, né? Vai haver um pico de tensão aqui, muito alto, e ele vai vir todo sobre o transistor MOSFET, causando uma ruptura na junção do transistor, tá? E daí eu preciso de um capacitor, por quê, pessoal? O que acontece aqui, ó? Ao invés desse pico de tensão, ele vira até o MOSFET, o capacitor vai absorver, né? A gente sabe como que funciona o capacitor. Ele absorve os picos de tensão e preenche os vales. Ele absorve o excesso e preenche a falta. É nesse quesito que ele trabalha,
certo? E o resistor ele vai fazer a diferença de potencial enviando para o terra, ó pessoal, trazendo um aterramento, certo? Então, ele faz tipo, ele amortece, ele é um amortecedor, tá pessoal? Esse capacitor, junto desse resistor, funciona como um amortecedor. Que legal isso, né? E daí não vai causar ruptura no meu MOSFET. E como que nós vamos calcular esse capacitor e esse resistor? A primeira coisa eu tenho que saber qual é a minha corrente, ó. Corrente, pessoal, é a tensão. Que é a tensão, a minha fonte aqui, ó, o meu multímetro analógico que está oferecendo 12 volts de tensão, dividido pela minha resistência real. Que é a minha resistência real aqui, ó, é o resistor, né, pessoal? A bobina e o capacitor são fasores, eles trabalham na casa dos imaginários. Então, 12 volts dividido por 10 ohms de resistência, eu vou ter uma corrente de 1,2 ampere. Tá, pessoal? 1,2 ampere. Eu descobri a corrente. E agora? Agora eu tenho que saber a energia do meu indutor. Porque eu olhei o datasheet desse MOSFET, tá, pessoal? É só um exemplo que eu estou dando. Eu não olhei, mas vamos dizer que eu olhei. E ele suporta até 120 volts de tensão. A gente sabe que se não tiver o filtro snubber aqui, ó, o pico que vai dar aqui vai exceder esse valor. Vai exceder, pessoal. E bem mais do que isso, tá? E daí o que acontece, ó? Eu vou ter que calcular a energia. Que tipo de energia no meu indutor? Qual é a energia que o meu indutor vai absorver? Então a indutância dele está em milihenry. Eu estou trabalhando com volts, pessoal. Se eu trabalho com volts, eu tenho que converter para henry, certo? Para não haver uma desproporção, né? Eu estou trabalhando com volts. Eu tenho milihenry. Mili é 10 na menos 3. É a mesma coisa que multiplicar 10 multiplicado por 10 na menos 3. Ou seja, é a mesma coisa que nós pegar esse 10 e dividir por 1000, pessoal. Tá? Eu fiz o cálculo aqui embaixo já, ó. 10 dividido por 1000. Aí tu anda nas casas, né? 1, 2, 3. Vai dar 0,01 henry. Certo? E daí qual é a energia, pessoal, do meu indutor? É a indutância dele, que eu já descobri, ó. Eu coloquei aqui, ó, 10 vezes 10 na menos 3, tá? Que é a mesma coisa que 0,01, tá, pessoal? Ele virou 0,01, esse valor aqui, tá? E eu vou multiplicar por quem? Pela corrente que eu encontrei aqui em cima, ó, 1,2 ampere, né? Só que é o que? É a minha indutância, que está que eu passei para henry, multiplicado pela minha corrente elevada ao quadrado. E vou dividir tudo isso por 2, né, pessoal? E daí o que acontece, ó? 0,01 multiplicado, ó, 1,2 elevado ao quadrado vai dar 1,44, pessoal. Eu fiz do ladinho o cálculo aqui, ó. 1,2 vezes 1,2, ó, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1, né? Soma tudo, né? Vai dar 4, vai dar 4, vai dar 1, conta as casas, 1, 2, 1,44, pessoal. Então, 1,2 ao quadrado vai dar 1,44. E eu vou multiplicar eles, pessoal, tá? Eu vou multiplicar os dois. E esse valor vai me dar em joule. Ó, ele dá em joule, porque eu estou falando em energia armazenada, ó. Em joule. O que acontece? A energia que é armazenada é transformada em calor, né, pessoal? Por isso que a gente fala joule, tá? Então, essa multiplicação vai dar 0,0144, tá?
Só que eu divido por 2, né? E daí dividindo por 2, a resultante deu 0,0072, tá, pessoal? Só que daí eu tenho que saber qual o capacitor que eu vou usar aqui, ó, para não deixar ultrapassar os 120 volts, pessoal, certo? Porque o meu transistor, eu estou supondo, é uma historinha que eu estou contando, pessoal, é mais para fins didáticos, tá? O meu transistor, ele suporta o que? Até 120 volts. Eu sei que sem o filtro snubber aqui, ó, ele vai lá nos 300 volts, né, pessoal? Ele vai comprometer o meu MOSFET, tá? E daí o que acontece? Eu tenho que saber que tipo de capacitor usar aqui. Então, eu vou pegar a energia que eu encontrei no meu indutor, certo? Qual foi a energia que eu encontrei em Joule, ó? 0,0072, tá, pessoal? 0,0072. A energia que vai ser transformada em calor, né, no meu indutor, certo? E daí o que acontece, ó? Eu vou pegar igual, né, ó, o capacitor vezes, só que o capacitor ele trabalha com a tensão, né, pessoal? Ó, capacitor vezes tensão ao quadrado dividido por 2, né? O que o capacitor faz, pessoal? O capacitor vai na contramão da bobina. Ele adianta a corrente elétrica, primeiro chega a corrente nele, esse pico de tensão que deu aqui, ele vai trazer a corrente, ele se carrega, e após carregado, pessoal, ele fica como uma chave aberta, né, pessoal? A gente sabe para corrente contínua, né? Depois que ele carrega, ele fica como uma chave aberta. Mas no carregamento dele, e se utilizando desse resistor aqui, ó, para mandar esse excesso pro terra, né, pessoal? Aí esse excesso, ele não vem pro meu transistor. Entenderam? E daí o que acontece, pessoal? Voltando pro cálculo, ó. Eu vou pegar o capacitor, tá? Capacitor vezes o que? A tensão limite, ó. A tensão limite elevado ao quadrado. Que tensão que eu vou escolher? Eu vou escolher 100 volts, pessoal. Para não chegar muito perto do 120, né? Porque pode dar um pequeno erro no nosso cálculo, né? Pode exceder. Então, eu vou limitar a 100 volts, pessoal. Eu vou colocar aqui, ó, essa tensão ao quadrado aqui, ó. Eu estou limitando ela a 100 volts, tá? Para não ultrapassar, para que o capacitor venha absorver, que não chegue a 100 aqui, pessoal, ao máximo 100. Se ele suporta 120, não vai dar ruim, né, pessoal? Então, eu vou pegar o armazenamento de energia da minha bobina, que é dado em Joule, tá? Igual o capacitor que eu quero, vezes a tensão limite que eu quero que chegue aqui, ó. Eu escolhi 100, pessoal. Poderia escolher 90, um pouco menos, fica a teu critério, tá? Dividido por 2, né? E daí fazendo esses cálculos aqui, ó, eu trouxe para cá. Então, o 2 que está aqui é um sinal de igualdade, né? Essa daqui é a energia da bobina, tá? Eu vou multiplicar ela por 2. Ela vai virar 0,0144 igual o capacitor que eu quero e a tensão limite que eu quero ali, ó. Eu peguei 100 volts. Essa daqui você escolhe, pessoal, tá? Pode ser 90, 80. Fica a teu critério e fica até quanto o transistor MOSFET suporta, né? Entenderam? Então, 100 elevado ao quadrado vai dar 10.000, né, pessoal? Aí, dividindo 0,144 por 10.000, deu um valor em farad, pessoal. Deu uns quantos zeros ali na frente. Vamos pegar a calculadora aqui, para não dar ruim, tá? Pegamos a calculadora e vamos dividir, ó. 0,0144
dividido por 10.000. 1, 2, 3. Vai dar igual esse valor aqui em farad, pessoal, tá? Esse valor é em farad, tá? Tem mais um 4, eu fiz na outra calculadora, ficou mais um 4, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pessoal, tá? Então, deu em torno, passando para microfarad, que é o capacitor que eu precisaria ali, ó, vai dar uns 14,4 microfarad, ó. 14,4 microfarad. Ou tu faz esse valor aqui multiplicado por 10 na menos 6, né? Como está em farad aqui, né, pessoal? Para passar para microfarad, certo? Então a gente multiplica. E ele vai ser um capacitor de 14,4 microfarad, tá? E daí, comercialmente falando, teria um de 16 microfarad, que daria para colocar aqui, ó, pessoal. Um capacitor aqui de 16, deixa eu colocar mais para baixo aqui. Um capacitor aqui de 16 microfarad, certo, pessoal? Daria para colocar aqui, ó. E o resistor, como que eu calculo esse resistor aqui, ó? Então, eu estou dizendo, ó, que vai chegar ao máximo 100 volts aqui, ó, para não ultrapassar o limite do meu transistor MOSFET, entenderam? Por que que eu usei, ó, essa energia aqui é a energia que a bobina armazenou, que nós encontramos aqui, né, pessoal? 0,072, tá? E daí, o capacitor que eu quero, vezes a tensão, essa daqui eu escolho qual é o limite, vai depender do transistor que está aqui, né, pessoal? E divido por 2. Entenderam? E daí eu vim para cá, fiz as substituições, né? Eu quero 100 volts de limite. Fiz essa multiplicação aqui, deu esse valor, igual capacitor vezes 100 elevado ao quadrado da 10.000. Daí eu passo para lá dividindo o valor, que está em farad, tá? Só que daí eu passo ele para microfarad. Entenderam, pessoal? Aqui seria o valor em farad. Em microfarad, daí a casa andou, né, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade é 1,4, pessoal. Desculpa, tá? 1,4. Daria para colocar um capacitor aqui de 3,3 microfarad, então. Se andou 1,4, comercialmente ele ia dar conta, certo, pessoal? E o resistor, ó, o resistor é a tensão dividido pela corrente, tá? Qual é a minha tensão limite? Eu vou pegar a tensão que eu limitei, que é 100 volts, dividido pela corrente de 1,2 ampere. E daí, ó, fazendo esse cálculo, 100 dividido por 1,2 vai dar um resistor, ó, de 83 ohms, tá, pessoal? Eu não estou falando de forma comercial, tá, pessoal? De forma comercial tem outros valores. Esses cálculos que eu estou fazendo aqui, ó, aqui é 1,4, pessoal, tá? Me desculpa pelo 1,4, tá? Porque eu estou falando mais para fins didáticos, para ver qual é o caminho que nós vamos tomar, né, para fazer o cálculo do snubber. Entenderam? Qual é o caminho que eu vou tomar para fazer esse cálculo, né? Então, primeiro eu calculo a corrente elétrica, tá? Depois eu calculo a energia que vai ser armazenada pelo meu indutor ali. E nós sabemos quando há a abertura do MOSFET, que é muito rápido, né? O liga e desliga. E nesse liga, desliga, quando dá o desliga, ele dá esse pico de tensão, pessoal, que vai lá em 300 e poucos volts, sabe? Então,
Isso aí causa uma ruptura na junção do diodo do MOSFET, né? A gente sabe que o gate é isolado do dreno e do source, mas entre o dreno e o source temos um diodo ali, certo? E também a gente poderia utilizar um diodo de roda livre para fazer isso, para mandar atenção para o terra, né? Mas não é o mais convencional, né, pessoal? O diodo pegaria ali, ó, o positivo e o negativo, né, anodo e catodo, ele em paralelo ali com o transistor MOSFET, ele serve como roda livre, né? Ele faria esse surto de tensão ir para o terra, certo? O anodo ali, ó, pro lado da bobina, né? E catodo ligado no terra. Então ele conduziria nesse pico de tensão, pessoal. Mas não é o adequado. O adequado é um capacitor, certo? O capacitor ele vai absorver enquanto ele se carrega, porque adianta, a tensão se adianta a corrente, né, pessoal? A corrente ela chega primeiro no capacitor, por isso que o capacitor adianta a corrente e atrasa a tensão, certo? Porque ele se carrega, né? Ele vai se carregar com esse pico e ao mesmo tempo, né, ele vai ser um curto nesse pico, mandando para o resistor ali, o resistor traz a diferença do potencial mandando para o terra. Esse é o filtro Snubber, pessoal. Se ficou bem esclarecido, pessoal, deixa o seu joinha, se inscreve no meu canal e, se for possível, compartilhe esse vídeo